TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, 22 de junho. E você vai ver a seguir. Homem suspeito de homicídio no Independência é preso pela Polícia Militar. Ministério Público do Rio de Janeiro recomenda que Petrópolis adote providências para garantir a segurança e a estrutura da Bauerfest. Procurador afirma que situação econômica de Petrópolis é de emergência após queda na arrecadação do ICMS. Obras do CEI Vicenzo Rivetti já estão atrasadas há mais de um ano. Agora, o Correio Petropolitano na TV. A Prefeitura de Petrópolis entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal na tentativa de recuperar o índice de participação dos municípios. No documento encaminhado, o procurador do município afirma que a situação econômica da cidade é de emergência, tendo em vista que a Prefeitura contava com um recurso dentro do orçamento de 2024. No documento encaminhado ao Superior Tribunal Federal, o procurador do município, Miguel Barreto, afirma que não há recursos disponíveis para o pagamento da folha de funcionários no mês de junho. Afirmou ainda que uma quantidade significativa de despesas já havia sido efetuada para o decorrer do ano de 2024, de modo que a drástica redução orçamentária torna impossível o cumprimento das obrigações deste ano. Entre as metas que não serão cumpridas por conta de recursos está a elaboração do Plano Verão, essencial para a prevenção durante as chuvas que começam no período de novembro a março, além da falta de insumos básicos para a cidade em diversos setores. Uma audiência de conciliação foi marcada para esta quarta-feira. É uma audiência especial, na verdade, para tentar trazer as partes do processo para que cheguem no consenso. E ela será realizada junto à primeira turma do STF. Outras atividades podem ser paralisadas caso o índice de participação dos municípios não seja retomado. Entre os setores afetados estão as secretarias de Saúde, Educação, Secretaria de Obras, Assistência Social, Segurança Pública e Defesa Civil. Terão como parte da audiência, possivelmente, os municípios envolvidos em questão, a Procuradoria-Geral da República, a empresa GSELMA, que é interessada, pois ela que repassa os recursos, bem como também será chamado o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A Prefeitura pediu a suspensão da liminar do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que derrubou a liminar da 4ª Vara Civil de Petrópolis, na qual a obrigava a GSELMA a retificar as declarações anuais enviadas pela empresa. Com a decisão, o IPM de Petrópolis subiu para 4,885. Mas com a mudança, outros municípios como Teresópolis, Duque de Caxias, Rio de Janeiro e Niterói foram impactados e entraram com recursos no TJRJ. Após a queda na arrecadação, o IPM da cidade voltou para 1,119. De acordo com o advogado, as prefeituras não podem depender apenas de medidas judiciais como uma liminar para aumentar a arrecadação. Medidas de austeridade impopulares como também populares. Sabemos que estamos num período complicado, próximo à eleição, e medidas orçamentárias podem afetar diretamente nossos serviços essenciais. E há também medidas que são impopulares, pois ferem o bolso do contribuinte, como a atualização dos IPTUs da cidade, algumas medidas de execução fiscal. O Ministério Público do Rio de Janeiro recomendou que a Prefeitura de Petrópolis adote providências para garantir a segurança e a estrutura da Bauerfest. A festa teve início nesta sexta-feira e vai até o dia 7 de julho.
O Ministério Público do Rio de Janeiro, por meio das primeira e segunda Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis, expediu nesta semana a recomendação para que o município de Petrópolis apresente medidas que garantam o perfeito funcionamento da festa do colono alemão, a Bauerfest. Deverão ser adotadas algumas providências pela Prefeitura de Petrópolis. Deve ser apresentado um plano de contingência da Bauerfest atualizado para este ano de 2024. As aprovações do Corpo de Bombeiros, Parte Médica e de Prevenção e da Polícia Militar, os documentos de nada a opor da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, da Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil e o número do efetivo operacional dos órgãos da Prefeitura, que não poderá ser inferior ao do plano de contingência da Bauerfest no ano de 2023. A CPTrans deve apresentar o plano de mobilidade a ser adotado na festa e o reforço operacional que vai ser adotado para o evento, devendo ser mantido, no mínimo, uma estrutura com 11 agentes de trânsito, 23 auxiliares de trânsito, 25 rádios comunicadores, 2 viaturas e 4 motos. Como já acontece tradicionalmente durante a realização da Bauerfest, o trânsito no entorno do Palácio de Cristal sofre algumas alterações. A rua Alfredo Pachá fica impedida para o trânsito de veículos, já que faz parte da festa. Já a rua Padre Siqueira, que fica por trás do Palácio de Cristal, funciona em mão invertida. Ambas funcionarão neste esquema até o dia 15 de julho. De acordo com o documento do Ministério Público do Rio de Janeiro, a Bauerfest é uma festa tradicional em Petrópolis e que atrai grande quantidade de pessoas. Na última edição da festa, o público foi de mais de 500 mil de pessoas. Eventos de grande porte atraem a necessidade de prevenção e de ordenamento que não comprometam as funções ordinárias da cidade, inclusive para a circulação de serviços essenciais, como ambulâncias, viaturas de corpo de bombeiros, polícia civil e militar, entre outros. Bauerfest poderia colocar assim no período de férias de escola, pelo menos dava uma aliviada melhor no trânsito. Não vale a pena nem sair de casa, nem de ônibus, nem de carro, tem que vir mesmo a pé. Muita gente e o trânsito, tipo assim, eles não sabem organizar certo o trânsito. Eu, por exemplo, estou deixando meu carro em casa, estou vindo mais de ônibus, que agora o ônibus tão legal. Ao comando do 15º Grupamento de Bombeiro Militar de Petrópolis, as Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis recomendam que seja apresentado o plano de contingência do Corpo de Bombeiros e que seja encaminhada a discriminação do efetivo e o cronograma de vistorias, antes e durante o evento, para o acompanhamento das instalações de gás e das instalações elétricas e mecânicas. Em resposta, a Prefeitura de Petrópolis informou que a 35ª Bauerfest conta com um plano de contingência, o qual será entregue ao Ministério Público juntamente com os demais documentos requeridos. A Polícia Militar prendeu na manhã da última quarta-feira um homem suspeito de participar de um homicídio na localidade do Independência, em Petrópolis. A ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia. A prisão foi realizada na manhã desta quarta-feira por agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar de Petrópolis. Essa prisão ela ocorreu por conta de força de mandado judicial e aconteceu na localidade do Independência. O homem é suspeito de estar envolvido diretamente com um homicídio que foi registrado no início deste mês, também no Independência. De acordo com os policiais militares, outros 2 suspeitos seguem foragidos. O detido foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde as investigações permanecem. Richard Stolzenburg para a TV Correio da Manhã. As obras do Centro de Educação Infantil Vicenzo Rivetti, no Carangola, estão há mais de um ano atrasadas. A previsão era de que as obras fossem finalizadas em maio do ano passado. Confira. Em maio de 2022, as obras do SEI Vicenzo Rivetti foram retomadas pela gestão do prefeito Rubens Bom Tempo, após ficarem paralisadas por cerca de um ano. Na época, o governo municipal informou que apenas 5% das intervenções haviam sido feitas. Quando o governo Bom Tempo retomou as obras, a promessa era de que elas fossem entregues em menos de um ano. De acordo com a placa que contém as informações das obras, estas intervenções deveriam ter sido entregues em até 360 dias, a contar do dia 30 de maio do ano de 2022, ou seja, até o dia 25 de maio de 2023. Mas até hoje, junho de 2024, as obras ainda não foram entregues.
Ia beneficiar muitas pessoas aqui do condomínio, né? Porque poderia botar as crianças para trabalhar, mesmo que seja um biscate, alguma coisa. Só que a obra já está 2 anos atrasada. De acordo com a promessa da Prefeitura de Petrópolis, a unidade vai atender a 100 crianças de 0 a 5 anos. O total investido na intervenção é de mais de R$ 3.391.000, sendo realizada pela empresa Servete Serviços e Construção. Outra obra da região que também foi entregue com atraso foi a Unidade Básica de Saúde, inaugurada em dezembro do ano passado. A Unidade Básica de Saúde era para ter sido entregue junto com o Conjunto Habitacional Vicenzo Rivetti em 2020, o que não aconteceu. Hoje, a UBS já está em funcionamento. E a gente tem muita criança no condomínio de 300 famílias, a gente tem muita criança. O postinho custou, mas saiu, mas o negócio agora está ali barreirado. Vamos ver o que vai acontecer. No total, o condomínio do Vicenzo Rivetti conta com 776 moradias, 3% delas destinadas para famílias que possuem pessoas com deficiência. O conjunto começou a ser construído em 2013, mas as obras foram paralisadas pela empresa responsável na época e só em 2017 os trabalhos foram retomados, fazendo com que as unidades fossem entregues aos moradores em 2020. Já as obras na UBS e no SEI tiveram início em 2019 e foram interrompidas, sendo reativadas somente no ano de 2021. Nós procuramos a Prefeitura há mais de uma semana para saber sobre o andamento das obras, mas até hoje não obtivemos retorno. E você vai ver depois do intervalo. Polícia Militar de Três Rios prende homem acusado de estuprar enteada de 11 anos. IPHAN diz que vai cobrar da Prefeitura e Corpo de Bombeiros fiscalizações em imóveis comerciais do centro de Petrópolis. 2 motociclistas morrem na BR-040 no último domingo. Incêndio atinge cerca de 200 hectares do Parque Nacional de Itatiaia. Incêndio em casarão histórico no centro de Petrópolis cria debate sobre preservação de prédios tombados. Incêndios em vegetação atingem 2 regiões de Petrópolis na última quinta-feira. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Janeiro vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. No último fim de semana, mais um grave acidente deixou 2 pessoas mortas na BR-040. O acidente aconteceu na altura de Pedro do Rio. No quilômetro 53 da BR-040, próximo à entrada de acesso a Pedro do Rio, no sentido Juiz de Fora, uma colisão envolvendo 2 motocicletas esportivas resultou em 2 mortes. Um dos motociclistas morreu na hora do acidente. O outro ficou em estado grave, mas ao ser atendido, não resistiu aos ferimentos e também morreu no local. As vítimas são 2 homens de 38 e 47 anos de idade. O Corpo de Bombeiros do quartel de Itaipava foi acionado para a ocorrência às 9h57 da manhã. Uma das motos pegou fogo no local do acidente. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Concer interditaram a pista por um período. Os acidentes fatais envolvendo motociclistas em Petrópolis têm sido comuns nos últimos dias. Desde o início de junho, pelo menos 7 pessoas morreram em acidentes de moto. De acordo com dados da Sala de Trauma do Hospital Santa Teresa, no mês de maio, 132 pessoas sofreram acidentes de trânsito na cidade, sendo 66% deles envolvendo motociclista, totalizando 88 pacientes. Na manhã da última terça-feira, a equipe da Patrulha Tático Móvel da Polícia Militar de Três Rios prendeu um homem de 45 anos, acusado de estuprar a enteada de apenas 11 anos. O acusado é morador da Vila Estrela, na cidade de Três Rios. Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Militar, o homem de 45 anos estuprou a enteada de apenas 11 anos. Após a prisão, o criminoso foi encaminhado para a 108ª Delegacia de Polícia do município, onde permaneceu preso. Após um incêndio de grandes proporções atingir imóveis na Rua do Imperador no dia 14 de junho, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, disse que vai cobrar da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros fiscalizações em imóveis comerciais do centro de Petrópolis. 2 imóveis ficaram totalmente destruídos e outros 4 estabelecimentos precisaram ser interditados pela Defesa Civil. Após o incêndio que ocorreu no imóvel na Rua do Imperador, na última sexta-feira, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, disse que vai cobrar da Prefeitura de Petrópolis e do Corpo de Bombeiros uma fiscalização nos imóveis comerciais no centro histórico. O prédio que desabou não é tombado pelo IPHAN, e sim pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o INEPAC, e pela Prefeitura, mas fica na área de entorno do conjunto tombado pelo Instituto. Os sobrados do centro histórico são do fim do século XIX e início do século XX. Ao longo dos anos, embora obrigados pelos órgãos de preservação do patrimônio, nem todos receberam as intervenções necessárias para a manutenção das características originais. O incêndio teve início após um botijão de gás explodir. As chamas também atingiram outros estabelecimentos e a região de mata. O fogo durou mais de 5 horas para ser combatido. Na noite de sexta-feira, bombeiros civis e militares, além de equipes do ICMBio, ainda estavam trabalhando no combate a novos focos de incêndio, que atingiram a vegetação por conta do vento e da terra seca. Horas após o início do incêndio no imóvel da Rua do Imperador, no centro de Petrópolis, a estrutura não resistiu aos danos e ruiu. O desmoronamento já era esperado devido à proporção das chamas. As equipes da Defesa Civil informaram que seguem monitorando a situação dos imóveis e estruturas da região afetada pelo incêndio. Ao todo, foram 6 estabelecimentos atingidos, sendo 4 deles no prédio onde o incêndio teve início e 2 no prédio amarelo à direita. Do prédio de fachada cinza, 2 foram com
completamente destruídos. Os outros 2 foram interditados pela Secretaria de Defesa Civil. Os 2 do prédio amarelo também foram interditados. Técnicos da Defesa Civil também vistoriaram os imóveis vizinhos e foi constatado que esses imóveis não sofreram danos estruturais. Tinha poucos alunos, mas a gente conseguiu tirar todos os alunos primeiro e depois a gente saiu. Acho que a maioria é medo, né? Porque não para de sair fumaça. O outro prédio ali, amarelo, o bombeiro falou que pode ter risco de cair. Então as pessoas têm medo, né? Em 2019, um incêndio destruiu uma academia que ficava em um sobrado do lado par da Rua do Imperador, no número 982. No prédio também funcionava uma lanchonete e uma farmácia. O local destruído pelo fogo até hoje não foi reconstruído e ocupado. Sobraram apenas as paredes da fachada. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis emitiu uma nota expressando a preocupação e a solidariedade aos comerciantes e prestadores de serviços atingidos. A CDL lembra ainda que o incidente trouxe inúmeros prejuízos e afetou a comunidade e a economia de Petrópolis. A CDL se coloca à disposição para poder auxiliar dentro daquilo que for possível. Que esses empresários consigam, o mais rápido possível, se erguer novamente os seus negócios, né? E também fica aqui também a nossa preocupação quanto ao patrimônio, né? De que forma ali vão conseguir reconstruir aquilo e manter, né, da mesma forma como era antes, né, para que a gente não perca aqui toda essa questão histórica ali que esse prédio trazia para a nossa cidade. E na quinta-feira, um novo foco de incêndio foi registrado no mesmo local. O Corpo de Bombeiros foi acionado pouco antes das 5 horas da tarde e conseguiu conter as chamas. Ninguém ficou ferido. E ainda falando sobre este mesmo incêndio, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural questionou a necessidade de fiscalização nestes locais e qual seria a melhor forma de preservar os traços e a identidade dos casarões. De acordo com o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o órgão já havia notificado o Corpo de Bombeiros sobre a urgência de uma vistoria no prédio que pegou fogo no último dia 14 no centro de Petrópolis e também em outros imóveis da região. De acordo com o advogado Felipe de Castro, agora o INEPAC deve fazer um levantamento dos estragos no local para que o prédio seja reconstruído dentro dos padrões exigidos. Após a análise do INEPAC, o proprietário que tiver interesse em reconstruir o seu imóvel, ele deve procurar o INEPAC e buscar os requisitos necessários para um novo projeto. Ou seja, ele tem que construir um projeto ou restaurar nas mesmas características do anterior. Segundo o advogado, o proprietário que deseja reconstruir o imóvel afetado precisa encontrar um profissional e apresentar um projeto com características técnicas exigidas pelo órgão, assim como especificações do material usados na reconstrução. Caso as determinações não sejam cumpridas, o proprietário pode sofrer sanções administrativas e multas. Mas caso o proprietário não tenha condições financeiras para realizar a reconstrução de acordo com o solicitado, ele pode recorrer a incentivos financeiros que podem ser disponibilizados em situações como esta. Eles podem ganhar alguns benefícios fiscais. Além dos benefícios fiscais, também há programas para projetos de preservação que podem buscar alguns incentivos financeiros para que aquela reconstrução seja realizada, porque não é interesse do INEPAC que o imóvel também continue ali demolido e as características do nosso centro histórico continuem afetadas. Segundo o INEPAC, o tombamento de propriedades prevê a preservação das características arquitetônicas externas, a volumetria, o telhado, a composição de fachadas, os ornatos e demais elementos significativos. Em relação aos estabelecimentos afetados pelo incêndio do dia 14 de junho, o INEPAC ressaltou que todas as propriedades atingidas são particulares e os respectivos donos serão notificados para que apresentem um projeto de restauro dos imóveis. O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro controlou no último domingo um incêndio que atingiu o Parque Nacional de Itatiaia no dia 14 de junho. O fogo foi controlado depois de 3 dias de atuação das equipes, que seguem atuando nos focos de resfriamento das áreas afetadas. O combate às chamas empenhou cerca de 100 militares, 200 viaturas, drones e 2 aeronaves do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.
O fogo começou na última sexta-feira, por volta das 2 horas da tarde, na parte alta do Parque Nacional de Itatiaia, nas proximidades do Morro do Couto e da portaria da parte alta, posto Marcão, e se alastrou rapidamente pela vegetação seca. De acordo com o ICMBio, as causas serão apuradas posteriormente aos trabalhos de combate e controle total do incêndio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, agora as equipes atuam no resfriamento das áreas afetadas e ainda não há prazo para o encerramento das atividades. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro vem atuando desde sexta-feira no combate ao incêndio florestal dentro do Parque Nacional de Itatiaia. Estamos com aproximadamente 100 bombeiros militares de 15 unidades operacionais, atuando em diversas frentes de trabalho, além do apoio de mais de 20 viaturas que auxiliam no suprimento de água para os tanques que foram montados próximos dessas áreas. As equipes contam com bombeiros militares especialistas no combate a incêndios florestais por terra e em helicópteros pelo ar. Agora, a atuação das equipes tem o objetivo de prevenir e combater a pontos de reignição das chamas. A ação conta também com o apoio de militares do Exército e guarda-parques. O fogo atingiu 200 hectares, de acordo com uma estimativa do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Agora, os bombeiros estão com 70 militares na operação de monitoramento de áreas queimadas e das adjacentes verdes que ainda não foram atingidas. O cenário de risco permanece por causa de ventos fortes, falta de chuva e vegetação seca. A corporação também está realizando o monitoramento contínuo da área com drones e realizando o mapeamento do fluxo e da direção do fogo, visto que grande parte do incêndio está em uma área a mais de 2.000 metros de altura, com fortes ventos e em locais que são extremamente íngremes. E nesta sexta-feira, o Corpo de Bombeiros entrou no 8º dia de controle ao incêndio que atingiu o Parque Nacional de Itatiaia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio segue controlado com apenas um único foco ainda remanescente em um local conhecido como Serrilha dos Cristais. E ainda falando em incêndios, na quinta-feira, focos de incêndio foram registrados em 3 locais diferentes de Petrópolis. 2 deles foram incêndios em vegetação nas regiões de Correias e do Floresta. Além disso, o novo foco também foi registrado no imóvel da Rua do Imperador, no centro de Petrópolis, onde aconteceu um incêndio de grandes proporções no dia 14 de junho. O incêndio começou por volta das 8h30 da manhã, na altura do número 391, no lado ímpar da Rua do Imperador, no centro de Petrópolis. De acordo com informações de testemunhas, as chamas tiveram início após um pequeno botijão de gás explodir em uma loja de conserto de eletrodomésticos. Na ocasião, um funcionário estava fazendo café, quando o acidente aconteceu. Segundo informações dele, o proprietário, que foi um botijão de gás que estourou e começou a pegar fogo. Só que, lamentavelmente, nós como cidadão petropolitano temos que criticar. O bombeiro, eu acho que é para ter vindo com as casas mais giro, entendeu? Com essa aguinha que estou aí, não vai resolver muita coisa não. Eu tô desde cedo aqui, que eu abro minha loja 9 horas. Antes de 9 horas eu já senti o cheiro de fumaça. As chamas tiveram início por volta das 8h30 da manhã. E 2 horas depois, às 10h30, o Corpo de Bombeiros ainda não tinha conseguido contê-las. A situação atraiu diversas pessoas, curiosas e preocupadas com o que estaria acontecendo. O Corpo de Bombeiros enfrentou algumas dificuldades para conter o incêndio. O vento fez com que as chamas se espalhassem com maior facilidade, atingindo outros imóveis e a região de mata. Outra questão foi o fato de o trecho não ter hidrantes suficientes para auxiliar o combate ao fogo. De acordo com a concessionária Águas do Imperador, 4 caminhões, sendo 2 pipa e 2 Silverjet, totalizando 26 mil litros de água, foram deslocados para apoiar o Corpo de Bombeiros. Ao meio-dia, as chamas começaram a ser contidas nos imóveis, porém, o combate seguiu na região de mata. Eles têm aquelas escadas mais giro deles. Por que não pegaram os caras do lado de cá para jogar para lá a água? Eu estou preocupado, não é só comigo, o pessoal dos lojistas que tem as lojas deles, que sobrevive sobre isso, gente. Depende disso, né? Aí agora fica tudo parado. E as coisas acontecem assim, né? Somente ao meio-dia, uma escada do tipo Magiro chegou ao local para auxiliar no combate. Durante o incêndio, também houve vazamento de gás. A Guarda Civil e a CPTrans tentaram conter os curiosos e mantê-los afastados do local. Durante uma parte da manhã, o lado par da Rua do Imperador funcionou em mão dupla para o fluxo de veículos. Em seguida, foi totalmente interditada para o estacionamento dos caminhões dos bombeiros, da Águas do Imperador, distribuidora Enel e equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio.
De repente a labareda começou a aumentar, aí chegou nesse extremo que está aqui agora, tá entendendo? Os bombeiros até que veio bem rápido, mas não sei se o trânsito atrapalhou, tá entendendo? Eles chegaram mais outros carros, como está atrapalhando aqui agora, mas na verdade eles chegaram rápido. Também houve alterações no funcionamento do transporte público. De acordo com o Cetranspetro, 81 linhas de ônibus foram afetadas. Foi registrado trânsito intenso, desvios de itinerários, alterações de pontos finais, além de atrasos e perdas de viagens em todas as empresas. E você vai ver depois do intervalo. Bom Tempo enfatiza a crise econômica, mas não consegue acordo na Justiça. Governo do Estado lança o Pacto Estadual pela Inclusão das Pessoas com Deficiência e inaugura sala de acomodação no Detran RJ. Docudrama gravado em Petrópolis aborda dramas vividos por pintora que usa arte para enfrentar a depressão. Parque Estadual Três Picos, em Nova Friburgo, recebe nova estação meteorológica. Governador Cláudio Castro inaugura novo salão do doador do Hemorrio. Governador Cláudio Castro propõe plano de transição energética para o Rio de Janeiro. O Correio Petropolitano na TV volta já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Com pedido de urgência, uma audiência de conciliação foi realizada na última quarta-feira no Supremo Tribunal Federal para tentar minimizar o impacto da compensação na distribuição do ICMS para os municípios do estado do Rio de Janeiro. O pedido foi feito pela Prefeitura de Petrópolis, após afirmar que, caso não haja aumento do índice de participação dos municípios, atividades em áreas essenciais serão paralisadas.
Durante a audiência do STF, o prefeito Rubens Bontempo e o procurador-geral do município, Miguel Barreto, representaram a cidade de Petrópolis, mesmo após enfatizarem que não poderão arcar com os custos da prefeitura já neste mês de junho, permaneceram contrários às propostas oferecidas pela juíza Trícia Navarro do STF e pelos outros municípios, de diminuição gradativa do ICMS e parcelamento da compensação. De acordo com o governo do estado, essa compensação é referente aos valores recebidos a mais pela Prefeitura de Petrópolis no mês de maio, enquanto a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que anulou a liminar da 4ª Vara Cível e diminuiu a arrecadação de Petrópolis, tramitava entre decisão e publicação no Diário Oficial. Ainda segundo o estado, Petrópolis recebeu 26 milhões de reais no período e até então já foram descontados 16 milhões. Embora Bontempo enfatize que essa medida foi realizada de forma arbitrária e ilegal, o estado afirmou que está apenas seguindo decisões da Justiça. Segundo o governo, não há interesse financeiro do estado, apenas operacional. A juíza Trícia Navarro, do Supremo Tribunal Federal e presidente da audiência, ofereceu uma proposta: que a queda do ICMS fosse feita de forma gradativa até o final do ano e que todo repasse que fosse feito a mais nesse período fosse descontado nos próximos 2 anos. No entanto, a Prefeitura de Petrópolis afirmou que a queda do IPM não é uma decisão justa e, assim, não concordou com a proposta. Infelizmente, não foi possível realizar um acordo. Já essa semana, o Estado do Rio de Janeiro vai cumprir a decisão do presidente no sentido de suspender a cobrança indevida dos retroativos em face do município de Petrópolis. E aguardamos uma decisão definitiva que vai contemplar o índice correto da nossa cidade. De acordo com a proposta, em julho, o índice de participação do município, o IPM, permaneceria em 3%. Agosto, 2,5%. Em setembro, 2% e em outubro, 1,5%. Já em novembro, 1,5%. E em dezembro, chegaria ao número acumulativo a partir da última decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 1,119%. O município do Rio de Janeiro, que teria o seu IPM reduzido caso aumentasse o de Petrópolis, se mostrou contrário à proposta, pois o parcelamento em 2 anos estaria sendo realizado em um mandato diferente, por 2024 ser ano eleitoral. Com isso, a juíza entendeu que não houve nenhum acordo entre as partes e o Estado vai manter a última decisão do TJRJ. Também participaram da audiência representantes da Procuradoria-Geral da República, Volta Redonda, Niterói, Teresópolis, Duque de Caxias, Mangaratiba, Angra dos Reis e da empresa GE Selma. Só queria lembrar a todos que hoje o ICMS é o principal imposto de Petrópolis. Seu valor representa 3 vezes mais a arrecadação de todo o IPTU. E simplesmente, sem as declães da GE Selma, a gente vai perder 300 milhões de reais, ou seja, a gente vai perder 2/3 do valor do ICMS, até um pouco mais. Foi instalada no Parque Estadual Três Picos, em Nova Friburgo, uma estação meteorológica. Os materiais foram doados pela metalúrgica Stan para o Instituto Friburgo Solidário. Desde a tragédia de 2011, ficou evidente a necessidade de ter um centro meteorológico. Diante disso, a nova instalação, que será capta dados climáticos, será muito importante para prevenir desastres naturais. O equipamento da nova estação tem como objetivo auxiliar na identificação de aproximação de chuvas volumosas. Além disso, ajuda no turismo na cidade, com as baixas temperaturas do outono e inverno caracterizam a alta temporada da cidade de Nova Friburgo. A importância de uma estação meteorológica, não só para ter conhecimento da temperatura, mas também do acúmulo de chuva. Lembrando que isso nos fornece, além de informações de conhecimento sobre as mudanças climáticas, mas também para evitar tragédias futuras. Agradecendo ao nosso gerente de unidade de conservação, o senhor Eduardo, pelas sempre parcerias e possibilidades que as unidades de conservação sejam referência no cenário nacional. A equipe que possibilitou a instalação do equipamento ressaltou a importância da existência de estações meteorológicas, principalmente em regiões que são constantemente castigadas por tragédias climáticas. Sábado, 8 de junho, Instituto Friburgo Solidário, nesse local fantástico, Parque Estadual Três Picos, instalando uma estação meteorológica de suma importância, prevenção de chuvas, para na divisa dos 2 municípios, Friburgo e Teresópolis. Estamos aqui em parceria com o Três Picos. No Dia Mundial do Orgulho Autista, celebrado no dia 18 de junho, o governador Cláudio Castro lançou uma iniciativa inédita no estado.
o Pacto Estadual pela Inclusão das Pessoas com Deficiência. Confira. O documento, assinado em cerimônia no posto acessível do Detran RJ, em São Cristóvão, tem como objetivo fomentar políticas públicas que promovam a inclusão e a garantia da igualdade de direitos. Como primeira ação do pacto, foi inaugurada uma sala de acomodação no local para atender pessoas com transtorno do espectro autista. Que esse projeto possa sair da característica de projeto piloto para uma política permanente, onde a pessoa com deficiência é atendida perto de casa. O pacto conta com a participação de diferentes secretarias e órgãos e vai desenvolver ações, além da sala de acomodação, como a capacitação de servidores do Estado, o enfrentamento da violência contra mulheres com deficiência, a acessibilidade do aplicativo 190RJ para pessoas com deficiência visual, roteiro estadual do turismo acessível, entre outras iniciativas. A sala de acomodação do Detran funciona em um espaço cedido pela Fundação Leão 13 e tem o objetivo de atender às necessidades sensoriais das pessoas com transtorno do espectro autista, sejam crianças ou adultos. A iniciativa tem o objetivo de dar mais conforto aos autistas enquanto aguardam por documentos e até mesmo diminuir a ansiedade enquanto esperam pelo atendimento. No espaço, os usuários terão à disposição fones protetores de ruído individuais, climatização da sala e iluminação controlada. A expectativa é expandir a iniciativa para outros municípios fluminenses. Para familiares de crianças ou adultos autistas que buscam espaços mais inclusivos, a iniciativa sinaliza uma importante etapa de acolhimento. Bruno França de Assunção, de 14 anos, foi a primeira pessoa com transtorno do espectro autista a fazer a carteira de identidade especial na nova sala de acomodação do posto do Detran. O menino gostou tanto do espaço que não queria mais ir embora. Hoje, aqui no Detran, tiramos a primeira identidade nesse posto maravilhoso, com essa sala inclusiva para todas as crianças autistas. Podem vir que está aprovado. Já Thaisa Guedes de Lima, mãe da pequena Maria Elisa Guedes, de 6 anos, saiu do posto com o cartão da pessoa com deficiência. Este documento especial é emitido pelo Detran para as pessoas com transtorno do espectro autista e outras deficiências e contém a classificação da TEA, os remédios de uso contínuo e os contatos para casos de emergência. Ajudou muito na causa, né? Que é uma causa muito importante. A gente conseguir levar nossos filhos para um monte de lugar sem ter constrangimento, sem ter problema. Então podem vir que vai dar certo. O docudrama de curta-metragem O Que Fiz de Mim está sendo gravado em Petrópolis, que conta os conflitos internos da personagem e promete gerar uma importante reflexão no público. As gravações do docudrama O Que Fiz de Mim tiveram início em maio deste ano, em espaços do Hiper Shopping Petrópolis, do Estúdio Fátima Cruz, além do Centro de Cultura Raul de Leone. A partir de um tema sensível, o suicídio, o curta-metragem conta a história da jovem pintora Tex, que em meio a inseguranças, dúvidas e incertezas profissionais, se isola em casa e lida com pensamentos suicidas, enquanto também busca inspiração para realizar sua primeira exposição. A gente está muito acostumado, infelizmente a sociedade toda está muito acostumado com a cara da depressão ser sempre deprimida. Não, não é assim. Né? Todas as pessoas que têm depressão, elas andam sorrindo. Né? Como é que você pode dizer para uma pessoa que anda sorrindo que ela tem depressão? A equipe de trabalho contém 13 profissionais. Além disso, o projeto prevê a possibilidade de oficinas, encontros em escolas escolares e rodas de conversa sobre o filme. Além disso, a linguagem brasileira de sinais estará presente em toda a divulgação e em todo o filme. Nas salas do Centro de Cultura Raul Leone estarão presentes placas táteis do sistema Braille. O filme revela como a arte pode ser uma resposta à condição humana e à busca pelo significado e desafio da vida. O curta-metragem promete emocionar e despertar reflexões importantes no público. O diretor de fotografia, Wendel Fernandes, fala um pouco sobre o diferencial do filme, que é gravado com o celular. E ao mesmo tempo a gente vai trabalhar com celulares, que também é um outro desafio, né? Eu, anos de carreira acostumado com câmera, não na frente das câmeras, mas atrás, agora trabalhando com celular. E não só levantar o celular e filmar, né? Mas tem toda uma estrutura, né? A gente vai trabalhar com alta qualidade, o filme em 8K, então ele vai durar anos, né, na produção. E tudo isso está sendo um desafio até para a equipe. A equipe é muito nova,
não são artistas famosos, então todo mundo está tendo a oportunidade de mostrar seu trabalho, de mostrar suas criações, de interferir, né? Por mais que tenha um diretor, tenha produção, eu estou fazendo a direção de fotografia. O filme pretende ter classificação a partir de 14 anos, privilegiando os jovens, adultos e idosos, assim como os apaixonados por artes em geral. O governador Cláudio Castro assinou uma mensagem encaminhando à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro o projeto de lei que cria a Política Estadual de Transição Energética. O projeto de lei foi assinado na abertura do Energy Summit. O Energy Summit, evento global de inovação e empreendedorismo em energia e sustentabilidade, acontece pela primeira vez no Rio de Janeiro, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. Durante o evento, Cláudio Castro formalizou a proposição de um projeto de lei que cria a Política Estadual de Transição Energética. Castro também assinou o protocolo de intenção com a Petrobras para viabilizar a implantação de um projeto piloto de energia offshore. O Rio de Janeiro, em números rápidos, ele é responsável hoje por 86% de todo o petróleo nacional. Se o Rio de Janeiro fosse um país, ele seria o 10º maior produtor de petróleo do mundo. Maior produtor de petróleo e gás, o Rio de Janeiro vem evoluindo na transição energética para se transformar na matriz brasileira e garantir um futuro sustentável para o Estado. Atualmente, há 15 projetos em andamento de energia eólica offshore, aguardando o licenciamento do IBAMA. A proposta da Política Estadual de Transição Energética foi construída com a participação de vários setores da sociedade, de empresas, entidades de classe, organizações da sociedade civil e gestores municipais, por meio de audiências e consultas públicas realizadas pela Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar. A agenda de transição energética visa a descarbonização da matriz energética estadual, o desenvolvimento de indústrias e serviços energéticos de baixo carbono e a promoção de uma transição justa e inclusiva, gerando emprego e renda. O Rio é responsável por 100% da energia nuclear brasileira hoje. Também é o líder em energia solar. Provavelmente, e os estudos já estão falando isso, é o melhor local do Brasil para a implantação das eólicas offshore e também lideramos o processo de transição energética. O estado é o maior produtor de biometano no país, o segundo maior de biogás e tem a segunda maior rede de gasoduto de distribuição, com grande potencial de geração de fontes energéticas, como a energia solar, fotovoltaica, biogás e hidrogênio. Durante o evento, o governo e a Petrobras assinaram um protocolo de intenção para a realização de estudos conjuntos, mirando a viabilização da implantação do projeto piloto de energia eólica offshore. O governador Cláudio Castro inaugurou no Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado no dia 14 de junho, o novo Salão do Doador do Instituto Hemorrio, no Rio de Janeiro. Além de salvar vidas, doadores do Hemorrio ganharam no Dia Mundial do Doador de Sangue, dia 14 de junho, um espaço mais confortável e humanizado à população. O ambiente ampliado conta agora com 13 cadeiras que poderão receber até 570 doadores por dia. O governo do estado investiu 2,3 milhões na obra. Eu não tenho dúvida que a saúde do Rio de Janeiro hoje terá um legado. Um legado de bom atendimento, um legado de locais agradáveis. Tem que chegar, tem que ser bem atendido, tem que estar num lugar limpo, tem que estar num lugar onde as coisas funcionem. E é isso que a gente está deixando, é esse time da Secretaria Estadual de Saúde, de cada hospital, de cada unidade, de cada servidor. A partir de agora, os doadores de sangue poderão fazer a triagem em um dos totens de autoatendimento, onde é respondido um questionário para saber se as pessoas estão aptas para doar. A Hemorrio registra uma média de 300 doações por dia, incluindo as coletas feitas na sede do centro do Rio, além das ações externas realizadas por 2 equipes do Hemocentro, da rede estadual em universidades, clubes, igrejas, órgãos públicos, empresas e eventos. De janeiro até 10 de junho, a instituição recebeu mais de 38 mil doações. A gente sabe que trabalhar com saúde, se não tiver o componente amor, dificilmente a coisa funciona. No estado tão complexo como a gente vive hoje, conseguir fazer entregas sucessivas
enche o nosso coração de alegria. O estoque de sangue do Hemorrio abastece 100 unidades públicas de saúde, entre elas todos os grandes hospitais de emergência do estado e unidades da rede federal, além do próprio hospital do Hemorrio. O estado conta com outros 27 hemocentros, mais 12 pontos de coleta na capital e os localizados nos municípios de Niterói, São Gonçalo, Rio Bonito, Angra dos Reis, Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, Vassouras, Nova Friburgo, Teresópolis, Cabo Frio, Itaperuna, Campos e Macaé. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o WhatsApp no DDD 24 99323 1675. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Uma boa noite e um ótimo domingo! TVC, a TV do Correio da Manhã.